Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Discurso Direto. É quarta-feira, 15 de maio e até às 11 vamos analisar e comentar a atualidade. Como sempre já sabe, pode participar. Basta ligar o 21 044 11 45. E são meus convidados, o professor, diz-se ex-constitucionalista. Não, isso é sempre para toda a vida. É para toda a vida, não é? Toda a vida. Pronto, professor e constitucionalista Bacelar Gouveia e Torres Couto, já agora, ex-secretário-geral do UGT, ex-deputado europeu. Sim, ex-tudo. Não é ex-tudo. E foi, em 2000, candidato à presidência do Benfica, não é? E que perdeu para... Fui eu que estive no combate a Vale Azevedo. Exatamente. Fui eu que estive na origem da sua saída do Benfica. Mas coragem, pronto, claro, exatamente. Claro. É sócio do Benfica que hoje vai tentar conquistar, e esperemos que conquiste, a Liga Europa, 51 anos depois do último troféu europeu. Portanto, há 50 anos, é a idade que eu tenho, há 51 anos, que o Benfica não ganha. Portanto, vamos ver se ganha hoje. Hoje somos todos Benfica. Todos, espero bem que sim. Para já, vamos então à revista de imprensa. Começo pelo Diário de Notícias. Diário de Notícias que diz que a OCDE pede subida do IVA nos hotéis para 23%. IPO são os piores hospitais na espera por cirurgias. Angelina Jolie tirar o peito para evitar o cancro. Cavaco diz que teve garantia de que a taxa não avança. 1/5 das famílias portuguesas é de uma só pessoa. Presos vão ajudar a limpar matas e apagar fogos. E aqui está Benfica-Chelsea. Uma final para o Benfica voltar a fazer história. Vamos ao Público. O Presidente tenta travar exposições públicas de divergências no Governo. Final da Liga Europa. Benfica quer recomeçar hoje história interrompida há 51 anos. Mastectomia de Jolie só é alternativa com critérios clínicos. E Ministra da Justiça anuncia salto civil... Ai, ajude-me lá. Muito obrigada. Jornal e qual cartaz de estreia de um filme? Vítor Gaspar apresenta 8 séculos de loucura financeira. A intervenção na crise do euro ajuda o Banco de Portugal a ter lucro recorde. O OCDE diz que antes da crise Portugal já era o país mais desigual da Europa. Gaspar não garante depósitos acima dos 100 mil euros, abaixo são sacrossantos. Bom, é toda uma peça ou um filme que pode ver. Angelina Jolie, não me sinto menos mulher, sinto mais poderosa. Fiz uma escolha forte. Reformas do Estado acima dos 4 mil euros são as que mais têm crescido. Dirigentes do CDS defendem que Portas deve sair do governo se a taxa social única para os reformados avançar. Vamos ao Correio da Manhã. 8 banqueiros sob suspeita. Banco de Portugal investiga idoneidade. A autoridade bancária abriu no ano passado 21 processos por branqueamento de capitais. Jesus confia na vitória do Benfica em final europeia. É o jogo mais importante da minha carreira. Austeridade, Cavaco defende pensões de reforma. Jornal de Notícias. Estudo da OCDE para Portugal. Nova receita, mais IVA e IMI para reduzir IRS e taxa social única. Depois, Menezes, foi o tribunal que decidiu. Menezes sem impedimentos para concorrer à Câmara Municipal do Porto. Na função pública, o governo não assume despedimentos. Cavaco insiste na defesa dos pensionistas e afirma a avaliação da Troika foi a inspiração de Nossa Senhora de Fátima. Vamos aos económicos. Diário Económico. Pensionistas são dos que mais conseguem poupar em Portugal. São dados do Banco de Portugal. Tudo será feito para não penalizar novamente os reformados. É o recado vindo de Belém. Governo assume que vai fazer despedimentos na função pública e o Estado vai poder revogar licenças e subsídios com maior rapidez. Negócios. OCDE quer convergência sem cortes nas pensões do Estado. Desempregados mais velhos com reforma generosa. O Banco de Portugal teve um lucro de 449 milhões, é o maior desde que há moeda única. O Governo quer despedir no Estado, mas não o assume. Secretário de Estado dá o dito por não dito em 2 horas. A Troika pode não fazer a 8ª avaliação. Vamos então aos desportivos. O jogo, eles são só 11. A lição de Gutmann deu há 51 anos em Amsterdão, em Deus.
é válida, portanto, só são 11 jogadores do Chelsea. Jesus, foi fácil recuperar os jogadores, Luizão, muita motivação, Cardoso tem contas a ajustar e Domingos diz que Arthur e Lima são feitos para jogos destes. O Kelvin no Porto aproveita a boleia do clássico e diz: estou aqui para ficar. Já no Sporting aqui do professor Bacelar Gouveia, reunião com o presidente marcada para hoje. Jesualdo discute saída com Carvalho. Jornal Record, Benfica ataca a nona contra a depressão, todos por um. Maniche, Benfica vai ter de arriscar tudo. Jorge Jesus, acreditamos no nosso trabalho. Luizão, a Liga Europa é um título mais do que merecido. Nuno Gomes, apostaria de início em Lima. E Cardoso. Esta é a capa da bola. A bola, Águias à procura do terceiro troféu europeu, fiquem na história. Há um friozinho bom na barriga, diz o Luizão, e temos mostrado a nossa qualidade à Europa, diz Jorge Jesus. Está feita assim a revista de imprensa. (21 044 11 45), já sabe que é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste programa, como sempre. O professor Bacelar Gouveia, Torres Couto, bem-vindos. Isto aqui é um derby, não é? É um derby. Hoje não é um derby. Hoje não há, senão... Seria em teoria, mas na prática tem que haver uma união de esforços. Eu também acho. O professor de gravata vermelha, isto é... Não, e hoje até em homenagem ao Benfica trouxe uma gravata vermelha, Acho não sei muito se fiz bem. bem. Espero que os meus consócios não me levem a mal. Não, eu acho que pessoas que gostam de futebol, que amam o futebol, todos, quando é equipas portuguesas no estrangeiro... Mas sabe que eu penso que o Benfica hoje tem a hipótese de ganhar. Eu também acho. Porque é evidente que o Chelsea tem estado muito bem, elas têm subido de forma nos últimos meses, Sim. têm recuperado no campeonato inglês. Mas estes jogos, quando há uma grande emoção, uma grande tensão, depois dependem muito sempre dos pormenores. Pois. E, portanto, Esperemos espero que haja um toque de genialidade de um jogador Exato. benfiquista e o Benfica possa ganhar. E que Jesus não invente. Não invente, não é? No intervalo. Não invente. Não invente. Por favor, Jorge Jesus, não Não invente. invente, não Já invente. chega o alemão, não é? Não invente. Que tentou falar. Não invente. Vamos falar de coisas sérias. Olha, mas eu Amigo. só gostava de, com muita pena minha, porque significa que estou a caminho da última fase da minha vida. Há 51 anos eu estava em Amsterdã a assistir à vitória do Benfica. Como criança, sim, acompanhado. mas quando o adversário era muito mais poderoso do que o Chelsea de hoje, era o Real Madrid. O Real Madrid. E com o Eusébio, não era no Benfica? Sim, com o Eusébio. É o grande aparecimento internacional do Eusébio. E o jogo demonstrou que, de facto, numa final tudo é possível. Uma final, como o professor disse bem, resolve-se por pequenos detalhes. E, por conseguinte, eu estou convencido que o Benfica logo vai dar uma boa resposta, vai honrar a glória do clube e espero sinceramente que o Benfica traga para Portugal a Liga Europa, porque isso, como todos nós sabemos, até na economia... Exato, é bom para o PIB. É bom para o PIB. Mas pronto, o Neste caso, para campeonato o também PIB é bom. continental contra o PIB britânico, digamos assim. Exatamente. Mas há mais vida, muito mais para além do futebol. Vamos... É uma notícia da última hora. É que a economia portuguesa registrou uma queda de 3,9% no primeiro trimestre de 2013. Em relação ao igual período do ano passado, é a estimativa das contas nacionais divulgadas há pouco pelo Instituto Nacional de Estatística. Os números mostram ainda que a economia portuguesa recuou 0,3% face ao último trimestre do ano passado. Estávamos a falar de PIB, aqui está. Mais uma notícia nada não era nada agradável. que não fosse expectável, esperavam. Mas então, querem escolher notícias? Eu talvez, se me permite, talvez começasse por uma notícia que é muito preocupante, precisamente para a Europa e para o futuro da Europa. É que David Cameron vai submeter a pertença do Reino Unido à União Europeia a referendo britânico nos próximos tempos, julgo que daqui a 2 anos. Sim. Aliás, aqui o jornal até refere com alguma graça que esta medida está a ser apoiada por Barack Obama pelos Estados Unidos. Claro que o Reino Unido tem tido uma política sempre com um pé na Europa e um pé nos Estados Unidos. Enfim, está no direito de definir os seus interesses, mas é muito preocupante que esse referendo seja feito nestas circunstâncias em que a Europa vive uma grave crise e em que, muito previsivelmente, essa crise vai levar à vitória do não Sim. ou à vitória da saída do Reino Unido da União Europeia. É verdade que o Reino Unido não pertence ao euro
mas a sua saída da União Europeia pode ferir de morte a União Europeia. Enfim, lamentaria muito isso como europeísta, não federalista, e portanto penso que um referendo feito nestas circunstâncias, neste contexto atual, é muito pernicioso, mas também é um aviso Sim. para os líderes europeus mudarem de vida e poderem, de facto, no futuro, corrigir o rumo da União Europeia. Portanto, pode ser visto destas duas maneiras. Eu só queria complementar dizendo que ferida de morte está a Europa agora. E se a Europa não arrepiar caminho, de facto, o referendo até será uma coisa perfeitamente... Será um atestado óbvio. Mas eu, sinceramente, eu sou uma pessoa um homem com esperança, e penso que as eleições alemãs em setembro vão marcar um ponto de viragem na construção europeia. A Alemanha tem vivido prisioneira dos conflitos internos, das tensões internas, das sucessivas eleições pós-Länder. Eu penso que a partir de setembro, quer a senhora Merkel ou quem ganhar, vão olhar mais para a Europa e vão perceber que este caminho é um caminho que leva ao fracasso e que leva ao fim da Europa. E, por conseguinte, eu espero que daqui a 2 anos, quando o Sr. Cameron quiser avançar para o referendo, já não haja razões ou motivações que permitam que a maioria dos britânicos estejam com ele. Mas o que é verdade é que esta recessão da Europa, esta crise europeia se está a alastrar. Já não somos só nós, os países periféricos, não é? Estamos a ver a Holanda também os números da França. A recessão também, o que quer dizer que a União Europeia, como instituição, tem que fazer alguma coisa e muito rapidamente, ou não? É uma locomotiva que vai sozinha neste momento. O comboio da Europa é a Alemanha à frente e já não tem vagões a serem rebocados. Está a ficar tudo pelo caminho e, por conseguinte... E também vemos as consequências de uma globalização que não foi bem calculada, não foi bem preparada por parte da própria Europa. A Europa abriu-se ao mundo, ainda bem, acho que a globalização é uma coisa boa, mas a globalização acabou por permitir uma concorrência imprevista em todos os países, com produtos muito mais baixos, feitos às vezes com violação de direitos sociais ou sem esses direitos, e o resultado está à vista. E, portanto, acho que desse ponto de vista, quem construiu esta globalização e deu impulso europeu à globalização não teve a capacidade de prever essas consequências. A globalização feita à medida dos interesses da Alemanha. Também, exatamente. Porque a Alemanha, ao permitir a abertura do mercado europeu a produtos do Paquistão, da China, Índia, etc., não diz que, em contrapartida, vende toda a alta tecnologia para a China e para a Índia, milhões de carros. Este ano foram vendidos 27 milhões de automóveis alemães na China e, por conseguinte, a Alemanha é uma vez mais a grande beneficiária desta globalização desregulada. O professor tem toda a razão, porque não se globalizou a regulação, nem se regulou a globalização. E, por conseguinte, essa globalização é uma coisa selvática hoje, é uma coisa... E a própria Alemanha, dentro da União Europeia, não desenvolve uma política expansionista, porque tem sempre saldos positivos na sua balança de pagamentos. Poderia perfeitamente também ser ela própria o propulsor ou o motor dos países dentro da União Europeia e não apenas para fora. Hoje há uma boa notícia, não sei se viu, o maior sindicato alemão, o IG Metall, e os patrões alemães da poderosa indústria do aço assinaram um acordo em que há aumentos salariais superiores a 3%. O que significa que a Alemanha